Olá, seja bem-vindo a mais um Repensar. Hoje nós estamos tendo a alegria de receber novamente o médium João Berbel. Ele nos traz um livro hoje que tem como título Mãe, Minha Cruz é Luz, ditado pelo Espírito João Cruz. Bom, João, é sempre uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco, né, João? Você sabe já disso, né, João? Da nossa alegria. A alegria é nossa, a satisfação toda nossa. É um prazer tão grande estar aqui com você, vendo esse sorriso seu maravilhoso, encantando todo mundo. Que maravilha, né? Muito bom. É, vibrando contagia, né? Essa Muito coisa maravilhosa. É né? isso mesmo. Acho que os primeiros programas que a gente fez foi assim meio acanhado. Hoje a gente já pode dizer que você é o grande amigo do programa Repensar, né, João? Ah, graças a Deus, estive várias vezes por aqui, passando por aqui, isso né? é muito bom, isso é muito bom. E eu acho que o nosso telespectador também gosta porque nos tem enviado assim, mensagens, um retorno muito bom quando falam do seu programa, né? Do programa que você participa. É sempre com comentários muito positivos para a TV Mundo Maior, agradecendo, sabe, João? Eles agradecem a TV Mundo Maior por trazer você com essa sua mensagem, com esse seu jeito singelo, mas muito importante para nós. A gente tem que aprender muito, né? A gente até pede desculpa também, né? Porque metade das coisas que a gente fala é palavras erradas, tal. A gente meio caipirão lá Mas do interior, o que importa é a mensagem, né, João? O que importa é o que a gente traz de bom para o telespectador que quer conhecer, que quer saber. Bom, o livro hoje, né, João? Mãe, Minha Cruz é Luz. E a capa dele já traz Joana d'Arc. Que já é um convite à leitura, porque quando a gente fala de Joana d'Arc, ou quando a gente vê Joana d'Arc, a gente se interessa porque é uma história bonita, e essa história é mais um romance, né? Uma história romanceada. A gente sim, fica muito feliz mesmo, né? Às vezes até com aperto no coração, que é nó na garganta, assim, de poder relembrar um amigo desse que eu tive a oportunidade de conhecer, o João Cruz. Que às vezes a gente fica pensando, né? A gente quer tanto, porque a vida é uma filosofia. Isso. Né? E a sobrevivência, então, às vezes obriga você a atravessar o espaço um do outro para sobreviver. E muitas das vezes torna aquela dificuldade tão grande. E a gente encontra pela frente uma personalidade dessa simples, um espírito de uma evolução tão grande, né? Que já está lá em cima, perto de Jesus, que ninguém dava nada por ele, aquele preto que estava ali, que é pretinho, todo tortinho já, da idade bastante avançada, careca, sem um fio de cabelo na cabeça, sem dente, sem nada, certo? Que naquela época de dificuldade, com poucos centros espíritas, já era espírita, né? Que os espíritas eram perseguidos, ele já era espírita. Você está entendendo? Então, para nós é uma alegria muito grande, para mim muito mais ainda, porque eu tive a satisfação de conhecer ele. Então, aí eu te pergunto, João, é diferente você receber um livro por um espírito que você conhece, que você conviveu, e um que você não conhece, ou que não conviveu aqui encarnado? Tem diferença? Não. Não, né? Só a emoção, talvez, porque você conhece? Justamente, porque mexe mais com essa emoção. Porque nós trabalhamos com psicofonia. Sim. Então, quando a gente está preparando para fazer um trabalho, quando o Henrique vem, o espírito do Henrique administra todos os nossos romances, quando o Henrique vem anunciar que vem um determinado trabalho, então você fica esperando. Quem vai ser esse personagem? Quem que vai fazer o livro? Então é assim que funciona. Sempre você tem Aí, né, uma Diana preparação, de Aguiar, é isso? Diana de Aguiar nos contando. Diana de Aguiar é uma escritora fantástica, a maior parte dos livros nossos, né? Através de Diana de Aguiar e Augusto Drummond. Então, estamos tudo lá, Diana de Aguiar, Mateus, todos esperando, né? Quem seria essa nova personalidade do livro? De repente aparece com a sanfoninha na mão. É verdade, certo. porque a história dele é toda ela com a sanfoninha na mão. Sai né? lá do meio daquelas nuvens assim. Na hora que eles vê, eles aplaudem ele, pega na mão dele, vem e põe ele sentadinho ali. E ele começa a contar os causos dele para os espíritos. É uma coisa bonita, a gente tem isso por causa daquela evidência, né? Então eu tive a oportunidade de ver isso, nos deixou tão feliz na época. Eu comecei a chorar de alegria, de felicidade, né? Porque é uma emoção tão grande. A gente vê tantas pessoas brigando tanto por causa das coisas materiais. E esse coitado capinava a roça, capinava pomar, capinava as coisas na fazenda a troco de um prato de comida. Pois é. É interessante quando você fala disso, João, de como você recebe os livros, né? A gente vê a importância da mediunidade
né, para um auxílio à humanidade, e como as pessoas ainda têm receio, têm medo, têm preconceito com a mediunidade. Exilda, até nós temos medo. Até nós temos medo, né? Não é só coisas boas que entram nas nossas ressonâncias. Sim, certo. Muitas das vezes tem que enfrentar situações difíceis. E às vezes tem que estar preparado. E por mais que você acha que você está preparado, você não está preparado, né? E que nem o próprio João Cruz, né? Você vê, quem lê esse livro aqui, Mãe, Minha Cruz é Luz, vai ver que até no meio do livro o palavreado é um, né? Que é contado por Arthur. Sim. Arthur Duvalier. Uma família muito rica na França, que deu suporte para Joana d'Arc. Eles eram em 12, que já estava preparado. E o João Cruz também, naquela época, era Arthur, ele estava preparado também. Só que ele se perdeu. O que aconteceu? Ele viveu da ilusão da vida. Então os jardins eram cuidados por ele. E ele não cuidava dos jardins, né? Ele não gostava de cuidar, ele não trabalhava de jeito nenhum, deixava os irmãos deles trabalhando. Não que ele era uma pessoa ruim. Ele era bom. Mas por motivo dele não ajudar nas tarefas que tinha que fazer, como ele era um espírito evoluído, o que aconteceu? Ele não conseguiu subir ao plano espiritual ao lado dos irmãos dele. A mãe dele viu e falou assim, não, meu filho, tanto que eu falei para você, tanto que eu lhe pedi, você não escutou os meus conselhos. Eu te aconselho você reencarnar no Brasil. Está terminando a escravidão, reencarne lá. Que foi um choque, né, João? Foi um choque. Aí ele falou assim, mãe, mas eu não vou dar conta. Aí por isso que o livro chama Mãe, Minha Cruz é Luz. Eu falei, não, meu filho, eu vou e vou ser sua mãe. Mais uma vez. Porque assim, ele tinha uma vida, né, João, de uma certa fartura, né, uma facilidade. E ele aproveita de uma moça, né? Isso. Que depois essa moça do plano espiritual vem perturbar ele, né? Isso mesmo. Ele fala de uma loira, né? Que ele tirava a correia e dava correada na loira. Isso mesmo. Então, imagina como foi difícil para ele, de uma situação muito fácil, né, assim, muito cômoda, e vir para o Brasil, para um país que estava começando, né, que tinha uma certa dificuldade, a França já era um pouco mais evoluída, mais adiantada, escravo, né, negro escravo, então era uma situação muito complicada, mas a lei, aí a gente volta na lei da reencarnação, né, João? Se nós vemos na nossa região lá, esse pessoal que é na Cruz, que ainda tem muitos deles lá, teve Maria da Cruz, né? Que Chico Xavier falou muito bem dela, na nossa região, Maria da Cruz, que era aquela negra de Sacramento, daquela região, que deveria também ser parente de Jesus, que deveria ser destes espíritos, né? Que veio lá da época, lá da Joana d'Arc, né? Para que se possa entender, vale a pena lembrar, no Evangelho de João, no Evangelho da Arúbio, né? Nos evangelhos que nós escrevemos, nós mostramos que Joana d'Arc é a reencarnação de Judas Iscariote. Mas então você vai continuar falando isso já, João. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Repensar. Hoje estamos desfrutando novamente da companhia do médium João Berbel, que nos trouxe o livro Mãe, Minha Cruz é Luz, ditado pelo Espírito João Cruz. Bom, João, você estava falando, né? A gente está falando que esse livro, ele conta uma parte, a época de Joana d'Arc. Você estava falando um pouquinho aí de Joana d'Arc, quem foi o Espírito Joana d'Arc. Quando se fala de Joana d'Arc, né? Dá aquela sensação gostosa. Saber que Joana d'Arc, ela que abriu as porteiras do plano espiritual para que Allan Kardec viesse codificar a doutrina espírita. Isso mesmo, em papel. Os antigos, os centros espíritas antigos naquela época, naqueles trabalhos de obsessão, muitos conhecidos como Mesa Branca, né? Sempre tinha fotografia de Joana d'Arc, que era chamada assim, Santa Guerreira, né? Quando menino eu tive a oportunidade de ver muito isso. Então, para ver, para saber, sentir quem é a Joana d'Arc, né? Lembra de Jesus na Santa Ceia. Vocês irão calmar as 12 tribos de Israel. Mas, mestre, não tem um traidor? E Jesus para. A força da escuridão envolverá todos vocês. Porque todos vocês foi dado na mão de vocês uma missão. Chamando Judas, disse: Judas, vá e faça o que tem que fazer.
Mestre, tira de mim esse peso. Judas, meu pai te preparou para que você fizesse essa. Mas, Senhor, eu não tenho condição nenhuma de fazer isto. Está no livro da Arúbio da Galileia, né? Eu não tenho condição, Senhor, de... Mestre, trair o Senhor. Vá, Judas, faça o que as profecias pedem para você fazer. Judas, eu vou carregar a cruz um dia e você vai carregar a eternidade. Mas você vai receber a recompensa dos céus. O único erro de Judas não foi levar lá Jesus, porque aquilo estava programado. Ia acontecer, tinha que acontecer. Estava nessa profecia de Isaías. Tinha que acontecer. Jesus fazia com que todos nós, todo o trabalho dele cumpria com a profecia. Tudo direitinho, porque ele ia demais. Jesus sabia, conhecia tudo sobre a profecia de Messias. Ele queria fazer tudo direitinho. E ele cuidava de tanto detalhe que quando ele está entrando em Jerusalém, ele pede seus discípulos para ir numa casa que lá tinha um burro amassado, um burrinho amassado, e aquele burro era virgem, né? Isso. Aí ele vai lá e pede para o dono, e disse ao dono, depois ele devolveria o burro novamente, né? E Jesus era desse jeito, ele queria cumprir tudo direitinho. E Judas Iscariote foi os escolhidos, discípulos escolhidos. O erro de Judas Iscariote foi apenas cometer o suicídio. Ele não suportou, talvez, aquela missão que para ele era muito difícil. O peso foi muito sobre os ombros dele que ele se suicidou. Mas logo depois Jesus vai lá no umbral, tira ele, dá quase nos braços lá. E depois dessa missão, aí vem Judas Iscariote na missão mais bonita, né? No corpo de mulher como Joana d'Arc. Venceram a guerra sem matar as pessoas através da força da mediunidade, usando o espiritismo para o bem. Verdade. Porque ela usava usava da inteligência, das informações que o plano espiritual passava mediunidade. Mediunidade, né? Passava para poder vir realizar o trabalho dela. Mas ela não veio sozinha. Trouxe aqueles espíritos, né? Que ele foi 12 espíritos. E um deles era João Cruz. Que barbaridade que fizeram, e que fizeram com a família dele, né, João? Veja bem que até no meio, com o Arthur, o livro vem no palavreado. Depois ele muda o palavreado. Olha, gozado. Então, às vezes a gente não entende o que é o plano espiritual. Eu me lembro que estava escrevendo esse livro, eu ficava em pé certinho, escrevendo um livro e tal, levantava em pé certinho, quando era o Arthur. Aí mudou a segunda, entrou João Cruz, eu já ficava com o corpo torto. E as palavras já não eram aquelas palavras que falavam no livro no começo, já era aquela palavra puxando que preto velho, né? Porque eu lembro muito bem do João Cruz, que eu vivia com ele, que às vezes as pessoas tinham nojo dele, porque às vezes não tomava banho, né? E que chapéuzinho na cabeça, né? Às vezes amarrava a calça com cipó, porque não tinha correia para pôr na coisa. E ele é sempre alegre com a sinfonia dele. O lugar que ele estava, as pessoas, ele tentava. Ele até conta no livro que ele tocava para enganar as pessoas, né? Porque ele não sabia tocar nada. Ele sabia. Agora, você falou uma coisa muito importante, João, que me mexeu comigo. As pessoas têm uma dificuldade de entender como que nós nos apresentamos na espiritualidade. Então, quando nós desencarnamos, eu vou me apresentar como Marisilda, você vai agora se apresentar como João Berbel. Mas que nós podemos nos apresentar com a forma de outras vidas. Então, você mostra aqui claramente, né, você nesse seu relato, a diferença de um espírito, quando ele fala como Arthur Duvalier, e depois como ele fala como João Cruz. Como João Cruz. Essa é a diferença. É o que a gente faz, é o que a gente pode manipular o perispírito e mudar, né, João? A diferença é muito grande. A diferença, olha, é muito grande mesmo, né? E você percebe que na outra reencarnação como João Cruz, você vê que a luz é mais ostensiva daquele espírito, né? Aquela simplicidade, não traz mais aquele corpo vestido com aqueles babados, aquelas coisas assim, traz aquela simplicidade, né? Você vê o espírito orgulhando de ser simples. É o requinte contra a simplicidade, né, João? É a coisa fantástica, a coisa maravilhosa. Então, eu lembro dele, né? Porque as pessoas às vezes tinham nojo, chegar perto dele, eu tirava o chapéu e beijava a cabeça dele. E ele dava aquela risadona gostosa. Sim, senhor. Aquilo ficou gravado dentro de mim. Então, para mim, esse livro, ele me mexeu muito com o meu sentimento,
né? E foi um sucesso total esse livro. Todo mundo está gostando muito, muito mesmo desse livro, né? E aqui a gente mostra, né, João, o quanto uma pessoa simples, sem nenhuma condição financeira, sem nada, porque ele não tinha nada, né? Não tinha nada. Ele dizia que tudo era dele. Quanto se pode fazer mesmo não tendo nada? Porque ele também tinha uma mediunidade extraordinária. Presta bem atenção, Maria Zilda. Bem atenção mesmo, para você ver como é que é as coisas, né? A gente trabalhando, a gente uma vez nos perguntamos, né? Vendo o relato, por exemplo, Allan Kardec pergunta aos espíritos, né, sobre o espírito. O que é o espírito? O espírito é um princípio inteligente, uma energia que está essenciada. Chico Xavier pergunta a Emmanuel o que é o espírito. Emmanuel, me dá uma definição, o que é o espírito, para que eu possa explicar para os nossos irmãos. Emmanuel responde: o espírito é uma centelha de luz, o hálito de Deus. Não é isso? E nós também perguntamos a Galileu Galilei. Galileu Galilei, dá uma definição do espírito, para que nós possamos um dia explicar para as pessoas o que é o espírito. Sabe o que ele me respondeu? O espírito é a energia mais pura do universo depois de Deus. Muito bom. A energia mais pura do universo depois de Deus. Isilda, você já imaginou o que nós somos? Verdade. Imagina para você ver a grandeza que nós somos quando nós temos, eu não posso dizer orgulho, mas a satisfação de ser simples. Poder vestir uma roupagem igual desse preto velho, desse João Cruz. É isso mesmo. Bom, João, nós vamos continuar falando isso já já. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Repensar, estamos conversando hoje com João Berbel sobre o livro Mãe, Minha Cruz é Luz, ditado pelo Espírito João Cruz. Mas antes da gente retomar aqui a nossa conversa com o João, a gente quer lembrar você sobre o Clube Amigos da Boa Nova. Se você quer se tornar um divulgador da doutrina dos Espíritos, associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova e ajude a TV Mundo Maior a crescer e a levar a muito mais pessoas essa informação, essa doutrina que consola através da leitura e através de muitos outros temas importantes. 0800 12 18 38. Bom, João, vamos falar, nós estamos falando desse livro aqui que é extraordinário, dessa simplicidade. Nós estamos falando de simplicidade, basicamente, né, João? E uma coisa que me chamou a atenção em algumas coisas, porque ele estava sempre com simplicidade, sempre sendo ajudado por alguém, trabalhando, como você disse, para receber alimento, né? Era isso que era a vida dele, mas sempre colaborando com alguém, né, João? Sempre ajudando, né? Sempre colaborando, ajudando as pessoas. Veja bem, nos chama a atenção dele que quando ele deixava a roça, que vinha para a cidade, ele vinha de pé para a cidade. Ele passava na cruz. Naquela época o povo tinha... Essa passagem é muito engraçada, mas ao mesmo tempo é importante de ver. Ele passava na cruz, né? As pessoas punham aquelas moedinhas, aquele dinheirinho que não fazia falta para eles, punham na cruz. E o João Cruz passava lá e pegava aquela cruz. Pegava aquele dinheirinho. Passava lá na cruz, pegava aquele dinheirinho, põe no bolso e vinha para a cidade. Bebia pinguinha dentro da cidade, a cachaçinha dentro da cidade, tal. E aí ele fazia o que tinha que fazer. Ele era espírita, ele frequentava lá em Franca o Templo São Vicente de Paula, na Vila Santa Rita, que é um centro muito antigo em Franca. Naquela época ele já ia lá, nós chamava Soerco, né? É Soerculano, nós chamava de Soerco, né? Então, o João Cruz frequentava aquela casa espírita. É interessante que as coisas que aconteciam com ele depois eram citadas lá no Centro Espírita, João. Isso é muito fabuloso, né? Ele sentava lá atrás, né? Porque pelo jeito dele, né? E, infelizmente, as pessoas discriminam as pessoas ainda. Não adianta nós falarmos, já estamos na regeneração, não tem discriminação, que realmente tem. Isso é dentro da casa espírita, isso é dentro de todos os lugares, tem, né? Então ele chega, no lugar que ele chegava, né? Não só, todos os lugares que ele chegava era daquele porque não tomava banho, e ninguém, às vezes, gostava de ficar perto daquela pessoa, então ele sempre sentava lá atrás. E ele era a sustentação do trabalho todo. Isso mesmo. Certo? Ele sentava lá, atuava sobre o trabalho todo, né? E ele era bem querido, todo mundo gostava dele ali. Todo mundo amava ele ali, todo mundo tinha um respeito muito grande por ele, né?
Ele sentava lá e lá ele via a mãe dele se comunicando, transmitindo mensagem para ele, que só ele mesmo que sabia, os outros não sabiam, né? O gozado, depois que sempre nós morava na roça, era criança ainda, né? E ele voltava para lá, às vezes meu pai, quando chegava no final do mês, recebia o que tinha que receber do patrão lá, e pegava e dava um dinheiro pro João Cruz. E o João Cruz vinha, pagava a cruz e punha o dinheiro e ia mais também. É, isso mesmo. E às vezes ele até pensava, acho que eu vou pegar meu troco, mas ele deixava assim mesmo, ele sempre punha mais, muito bom isso, né? Agora, uma coisa também que me chamou a atenção e que até hoje a gente comenta, principalmente na época de Páscoa, né, João? Em que a gente crucifica Jesus todo ano, né? Ele dizia, né, que a gente não devia olhar para Jesus crucificado, que a gente não devia pôr Jesus crucificado em nenhum local, mas sempre Jesus de braços abertos a nos envolver. Eu acho que isso é uma coisa muito boa da gente pensar, não é não, João? Ai, Zilda, você vê bem. Eu vejo assim com a tristeza, com a dor no meu coração. Eu sinto até medo. Eu tenho medo de ver que Jesus, com aquela coroa de espinhos, assusta até os meninos. Isso, é verdade. Que a coroa de espinhos sangrando ali. Aquilo já passou, por que nós vamos estar crucificando Jesus ainda? Todo ano, né, certo? João? E o João Cruz relata muito isso aí, né? Que não gostava de ir na igreja para não ver Jesus daquele jeito, né? É. E uma coisa também que me chamou a atenção e que a gente até vai ler para falar exatamente como está no livro, é o Espírito Henrique, que você disse que é o coordenador dos seus livros, dos romances, né? Ele diz assim, para definir o João Cruz: foi nessa direção, né, que viveu o nosso irmão João Cruz, no seio da simplicidade, como herdeiro de tudo e não herdando ao menos um palmo de terra, nada tendo e tendo o universo nas suas mãos. Eis que a grandeza de respirar desse hálito sagrado lhe mostrou, nas vias da simplicidade, os princípios da doutrina dos espíritos, nos primórdios do seu assentamento na terra. Pôde assim edificar muitas almas necessitadas que por ali desfilavam. É fabuloso essa coisa de herdeiro de tudo, não herdando nada, né, João? O doutor Alonso sempre fala para nós, João, o homem engana achando que ele é dono da terra. Exato. É a terra que é dona dele. E realmente, nós vamos ver o que? 100 anos? Às vezes um pouquinho mais de 100 anos? Para onde nós vamos? Pois é, pois é. Não tem outro jeito, né? A terra nos criou para alimentar de nós. A verdade é essa. E o João Cruz, na sua simplicidade, pôde viver essa vida. Igual eles foram muitos, mas muitos espíritos mesmo, que desfilaram na terra. Pois é. Né? Ele, sem apego e sem medo, né, João? Sem apego, sem medo, dormindo pelas estradas. Ele confiava efetivamente, verdadeiramente nos espíritos, no amparo da espiritual. espiritualidade. E a gente não tem isso. E hoje a gente tem um conhecimento, a gente tem acesso à informação, mas a gente ainda tem um receio muito grande. Hoje os tempos mudaram, né? Não tem como negar, os tempos mudaram. Então, com a mudança dos tempos, né? Hoje você tem medo de tudo, né? Então, antigamente, naquelas regiões, você podia deitar, botar a barriga dentro d'água e beber água com a boca lá no riachinho. Exato. Certo? Você podia pegar uma folhinha de coité, uma folhinha de taioba, né? Pegar ela, enrolar ela e beber aquela água, ver a água correr na folhinha ali e beber aquela água purinha na roça. Hoje você não pode. Não. A própria chuva é ácida. Isso. Hoje está tudo contaminado. O homem, na sua ignorância, achando que a terra era dele, que o mundo era dele, ele envenenou tudo. João, é muito bom conversar com você, mas a gente chegou ao final. A gente agradece muito, muito, muito a sua participação, João. Eu que agradeço. A gente vai despedindo com aquela aparição de Jesus para os 500, né? Onde Jesus aparece para aquela multidão, cumprindo com as profecias, e Jesus diz assim: minha paz vos dou, minha paz vos deixo. Eu não vos dou a paz do mundo, porque o mundo não pode dar, mas eu vos dou a paz de Deus. Glória a Deus, nosso Pai, que está nas alturas, paz na terra a todos os homens de boa vontade. Não arreceie o vosso coração diante dos maus procedimentos, porque eu estarei contigo para todo e sempre, até consumir todos os séculos. Filhos de Deus, que a luz de Jesus ilumine a todos. Muito bom. Nós agradecemos muito, e se você tiver o desejo de adquirir essa obra, Mãe, Minha Cruz é Luz,
Entre em contato com a Mundo Maior Editora pelo site www.mundomaior.com.br. E se você quiser nos mandar alguma sugestão, repensar@tvmundomaior.com.br. Nós agradecemos a sua sintonia e contamos com você no próximo programa. Até lá!